Nossa live de número 399. Todos os dias, 5h59 da manhã, onde nós abordamos acerca da fé cristã protestante. Hoje encerramos a leitura anual da Bíblia. Na verdade, nós já encerramos, nós terminamos a leitura da Bíblia em 297 dias, lendo 4 capítulos por dia. E depois nós fizemos uma visão panorâmica das Sagradas Escrituras, de forma que nós vimos um resumo, um compilado daquilo que cada livro dizia, dos 66 livros. Você que acompanhou, teve a oportunidade de crescer em conhecimento e graça, vocês tiveram a oportunidade de ver os símbolos da fé, vocês abordaram as 3 formas de unidade que constituem a Confissão Belga de 1561, o Catecismo de Heidelberg de 1563, Sínodo de Dort de 1618-1619. Depois vocês foram para a Confissão de Fé de Westminster de 1645, ou seja, documentos históricos. Ainda pegaram a segunda Confissão Helvética. Vocês tiveram a oportunidade também de ver a Confissão de Fé de Guanabara. Quantos documentos históricos preciosos vocês tiveram a oportunidade de contemplar, que não foram escondidos pelo tempo, muito pelo contrário, Deus assim preserva toda a história para que o nome dele seja exaltado. Eu convido vocês a continuarem nessa peregrinação, nessa caminhada do qual é eterna, de conhecimento acerca da palavra que nos traz vida e nos traz paz. Hoje nós abordaremos o último livro da Bíblia, um livro do qual gera milhares de controvérsias. Talvez você que está aí imagine que Apocalipse tenha um significado completamente distinto do que tem. A palavra Apocalipse, ela tomou um significado completamente deturpado do que é de fato. As pessoas imaginam que Apocalipse é fim dos tempos, caos, destruição, quando o significado da palavra era justamente a revelação daquilo que Deus havia guardado para a eternidade. Então, Apocalipse não significa simplesmente fim, destruição. O significado é justamente revelação. Revelar, trazer o significado daquilo que antes estava oculto. As pessoas olham Deus como algo misterioso. E de fato, olhando por certa ótica, eu concordo que seja mistério. Mas todo ser humano é misterioso. Você não sabe o que o ser humano é até que ele revele. E o homem ainda pode revelar milhares de coisas sendo completamente mentiras. Mas Deus, aquele que é santo e perfeito, ele escolheu revelar a sua verdade, deixando claros indícios de quem ele era. E por intermédio da sua palavra nós podemos contemplar aquilo que ele é de fato, aquilo que ele escolheu revelar para que pudéssemos ter conhecimento dele. Apocalipse é o ápice dessa revelação. O Apocalipse retrata o cordeiro que foi morto como o cordeiro vitorioso. A vitória por intermédio da morte. Começa um homem fracassando no jardim e Deus reinando como o cordeiro na nova terra, na nova Jerusalém. Se você parar para reparar acerca de Apocalipse, ele traz milhares de situações do quais nós deveríamos ter muito mais atenção e muito mais esperança. A palavra de Deus é a esperança que nutre a vida daqueles que foram chamados das trevas para a maravilhosa luz. Que possamos agora seguir adiante, olhando acerca do que essas palavras nos direcionam. Eu convido vocês a terem mais um momento de oração, de clamarem ao Senhor para que Ele ilumine o seu entendimento acerca dessa palavra, para que possamos sempre viver iluminados pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, pela sua infinita sabedoria, do qual Ele escolhe compartilhar com nós. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Sabemos que em todo tempo o Senhor é bom. Te agradecemos, pois Tu não ficastes ocultos. Tu escolheste se revelar a nós. Criaturas rebeldes, do quais o Senhor escolheu amar. Nós estávamos condenados
a ira eterna, mas o Senhor escolheu nos amar e nos resgatar das profundas trevas. Pedimos, Pai, que além de nos resgatar, nos conduza ao caminho da luz, ao caminho da paz, ao caminho da serenidade, ao caminho do qual reflita Sua majestade. Senhor, nos guarde, nos proteja e nos direcione. Nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos de ser quem nós fomos um dia, para vivermos para a honra e glória do Seu nome. E nós sabemos que sozinho nós não poderemos fazer isso, porque dentro de nós só habita a maldade. A não ser que Teu Santo Espírito penetre e transforme nosso coração e agora traga a vida, traga a luz e ilumine todo o interior que antes eram apenas densas trevas. Senhor, nós cremos que Tu criaste todas as coisas, que todas as coisas caminham para o fim do qual o Senhor determinaste, e por isso que a nossa esperança é viva e real, porque nós não cremos na capacidade do homem de guiar a história, mas na capacidade de um Deus poderoso que ordena todas as coisas conforme o beneplácito da Sua vontade, para que possa fazer aquilo que lhe apraz. Senhor, nos conduza, Pai, para que sejamos instrumentos utilizados em Suas mãos para a honra e glória do Teu nome. Abençoe cada uma dessas pessoas, continue a nos guardar, Pai, que não seja uma trajetória onde possui período de tempo, ou seja, oscilante conforme os nossos desejos, conforme as nossas percepções do mundo. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da força que provém do alto, Pai. Porque se formos guiados pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, nós nos afastaremos de Ti. Por isso, nos sustente, permaneça unido a nós, Pai. Nós clamamos que o Senhor permaneça unido a nós, porque nós correremos para distante de Ti. Portanto, Pai, onde quer que corramos distante de Ti, onde quer que nos escondamos, Pai, que Teu Santo Espírito possa ir até lá, nos resgatar e nos abraçar. Não se afaste de nós, Pai, nós clamamos e pedimos. Senhor, nos mantenha firmes, pois precisamos de Ti. Que a Sua palavra seja alicerce de nossas vidas e que possamos iluminar outras vidas, não através da nossa luz própria, mas da luz que emana de Ti. Obrigado, Senhor, porque cremos que o Senhor é real. Obrigado, Senhor, porque sabemos que sem Ti nós não somos nada. Obrigado, Senhor, por nos conceder mais um dia. Que esse dia seja repleto da Tua presença. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como dito, Apocalipse não é um livro para satisfazer as curiosidades sensacionalistas humanas, mas sim para fortalecer a igreja. Essa igreja que foi perseguida, mas jamais perdeu a esperança de que Deus governa a história. Deus sempre haverá de preservar um povo para si, sabendo que Ele é o autor e consumador de toda a história, sabendo que Ele desenhou cada uma dessas coisas que nós podemos contemplar no mundo e até mesmo nas nossas vidas. Nada fugiu do controle. Nossas aflições, nossos desesperos, tudo isso plenamente orquestrado por Deus, de forma que isso contribua para que o Espírito de Deus seja cada vez mais pleno e eficaz dentro de nós. Nós sabemos que essa epístola foi escrita por João no último século, através de uma visão, do qual nós vamos abordar e ler o texto de maneira mais literal. Creio que vocês poderão enxergar essa realidade lendo simplesmente as palavras. Mas eu gostaria de ressaltar a vocês essa questão de pessoas que estavam ali oprimidas pelo Império Romano, mas a esperança deles não estava no ambiente que os cercavam, mas na palavra que nutria a vida deles. Essas palavras que começaram a circular entre as igrejas e se mantiveram reais e foram sustentadas pela soberania de Deus. Imagina que nós estamos falando acerca de um livro escrito há 2000 anos atrás, um livro que possui mais cópias no mundo, tá? Mais cópias autênticas
que se tratam de uma única mensagem, onde você vai ver não existe variações que sejam comprometedoras dessa mensagem. Pense que acerca de Alexandre o Grande, você vai ver Gengis Khan, talvez aquele guerreiro chinês, você vai ver acerca de milhares de outros, acerca de filósofos, Aristóteles, Platão. Nem se compara a quantidade de manuscritos originais acerca da vida deles, e vocês com certeza creem nele. Quem dirá crer em Deus? Crer em Deus, talvez você não creia em Deus como uma realidade, talvez você tenha apenas como um fato histórico, mas este fato histórico deveria te direcionar a uma realidade do qual seus olhos não podem contemplar. Por isso, para que você possa neste momento ter uma reflexão um pouco mais profunda e questionar acerca das verdades do quais você acredita. Saiba que essa palavra que foi revelada por Deus, como é a palavra de Apocalipse, uma revelação, desvendar, descobrir no sentido de descortinar, de trazer algo do qual nossos olhos não podem contemplar, mas nossa fé está firmemente alicerçada nisso. Lembre-se que o Cordeiro que foi morto ressurge como um leão vitorioso, do qual não manifesta um Deus coitado que deixa que a história esteja aí caminhando ao seu bel prazer. Mostra um Deus soberano que está guiando todas as coisas para o fim ao qual ele determinou. Este Deus poderoso que veio manso e ressurge como um Deus poderoso, onde o simples sopro da sua boca destrói todos os seus inimigos, tudo aquilo que atormentava a sua criação, agora é colocada sob seu julgamento eterno, onde haverão de padecer eternamente por conta das suas próprias iniquidades. Isso se estende a todos aqueles que não creem, aqueles que não confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador. As pessoas olham e imaginam que isso talvez seja algo a não ser falado, mas a condenação deve ser sempre ressaltada para que a salvação se manifeste cada vez mais gloriosa, para que nós possamos reconhecer que nós não somos salvos mediante aquilo que nós fazemos, mas mediante aquilo que foi feito na cruz do Calvário, onde Cristo, exaltado, manifesta seu glorioso poder, o poder de vencer a morte, o poder de trazer vida àqueles que estavam mortos, do quais nós também somos impactados. Este livro que mostra o conflito entre o reino de Deus e esses poderes do mundo invisível, não como uma disputa equilibrada de forma alguma você olhará para essa realidade imaginando que se trata de uma dicotomia do bem e o mal, de forma alguma, mas uma guerra com um desfecho que já foi decidido desde a eternidade, sabendo Deus que o homem livre caminharia para densas trevas. Deus escolhe enviar o seu Filho para libertá-los da prisão, fazendo com que ele não simplesmente habitasse do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Nós somos o templo deste Deus soberano, do qual nós somos feitos parte do teu corpo. Que você possa compreender toda essa questão. Cristo apresentado como esse cordeiro morto que agora está vivo, ele era o único digno de abrir esse livro, do qual é tão bem descrito através dessa visão de João, essa visão que transcende aquilo que nós podemos contemplar como real, como plausível. Muitas vezes eu me deparo com histórias da Bíblia e pela fé eu creio. Algo me move a acreditar com todas as minhas forças. Eu confesso que muitas coisas para mim, eu olho e falo assim, mas Senhor, como isso transcende a minha capacidade imaginativa, transcende o que meus olhos já contemplaram, mas a realidade não é o que meus olhos contemplam, a realidade é aquilo que Deus diz por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus diz que pela sua ordem Ele criou todas as coisas. Como nós poderemos imaginar uma ordem, as coisas sendo criadas, sendo que tudo que nós vamos ser criados partem de pressupostos meramente humanos, visíveis, experienciais, mas somente se deparando com essa realidade de Deus criar vida dentro de nós, que poderemos contemplar essas maravilhas. Imagina você olhar e imaginar um homem abrindo o mar,
com seu simples cajado, e nós sabemos que um homem com simples cajado não consegue fazer nada a não ser espantar alguém de perto de si. Mas ele, quando coloca aquele cajado na água, a força de Deus opera naquele lugar e as águas se dividem. Como contemplar isso? Imagine um mundo do qual ele foi submerso e apenas poucas pessoas foram preservadas. Como se imagina essa realidade? Essa realidade que transcende a nossa capacidade intelectual. Imagina um homem tentando fugir de Deus, indo para determinados lugares distante de Deus por não querer cumprir a ordem de Deus, mas então ele se submete à vontade soberana de Deus e ele sabe que tudo que estava acontecendo naquele local ao qual ele estava, que torrentes de água caíam dos céus, eles imaginavam estar sob julgamento de Deus, e ele se confessa como desobedecendo a Deus, e ele sabia que somente ele sendo morto, que por intermédio do seu sacrifício que apaziguaria a ira de Deus, ele se joga ao mar. Ele se joga ao mar. Ele, de certa forma, vai ao mar e ele é capturado. Ele é capturado por um peixe gigante, do qual ele permanece 3 dias dentro desse peixe. Como compreendermos isso, que parecem fatos mitológicos para muitos, mas para nós é a maneira como Deus age. Deus agindo de maneira sobrenatural, manifestando todo o seu poder. Galego, mas nós não vemos isso hoje em dia. Galego, todas essas histórias não fazem o mínimo sentido, fazem todo sentido se vocês olharem para Cristo. Talvez essas histórias vocês não tenham resquícios de provas, a não ser essas provas documentadas através das Sagradas Escrituras, que já bastam, já são mais do que suficiente, porque elas são autenticadas pelo Espírito Santo. Mas você olha e fala, não, mas isso daí são simples histórias. Perfeito, você pode não acreditar em nenhuma dessas histórias, mas todas essas histórias apontavam justamente para Cristo, o Criador de todas as coisas, o autor e consumador de tudo, aquele que foi morto e ressuscitou ao 3º dia. Se você olhar para essa realidade, talvez você enxergue algo que transcende o que seus olhos vejam, porque a história prova que Cristo foi real. Milhares de testemunhos de pessoas que sequer criam nele como Cristo confessaram a sua existência. Nós vemos um importante historiador judeu ressaltando quem foi Cristo. Busquem depois os escritos de Flávio Joséfos, a História dos Hebreus, um livro bem denso, que retrata, por intermédio de uma pessoa do qual não o reconhecia como Cristo, mas reconhecia a sua importância e o que ele havia feito ali, mesmo que desconfiando, porque se você não reconhece Cristo como Jesus, como o Cristo, você o coloca como um mentiroso. Se ele não é o Cristo, ele é digno de tudo que ele passou, de todas as suas condenações. Ele seria digno disso, porque ele não seria nada mais, nada menos que um mentiroso. E nós podemos ver que Jesus é o Cristo que foi prometido desde o início, o Cristo que haveria de vir, que veio, que está registrado em todos os eventos das Sagradas Escrituras. Os eventos das Sagradas Escrituras retratam simplesmente a natureza desse Deus que decidiu invadir a história. Quando você vê a história de Davi e Golias, você não vê simplesmente a história de um homem que haveria de reinar sobre um reino natural, mas sim de um Deus que enviaria o seu filho unigênito, pequeno, imperceptível aos olhos humanos, desprezado aos olhos humanos, mas que viria derrotar o grande gigante que atormentava a humanidade, que era a morte. Agora a morte não tem mais poder sobre a vida. Cristo ressuscitou. Isto está concretizado. Isto já foi realizado no mundo celestial, no reino celestial, e apenas aguarda o espaço de tempo se findar. Que nós possamos ter tranquilidade de olhar para a realidade deste Deus que governa toda a história, que nada está fora do seu controle. O fim determinado por Deus está prestes a acontecer. Galego, como está prestes a acontecer? Falam isso há 2000 anos. Lembre-se que isso é uma mera questão humana. O espaço de tempo conduz apenas à esfera humana. Para Deus, 1000 dias não representam nada, 1 século não representa nada, porque ele está fora do espaço de tempo. Que nós possamos contemplar a realidade fora desse espaço-tempo e ter a certeza
de que em breve nós estaremos ao lado do Senhor, onde Ele reina, onde Ele governa. Nossos olhos poderão ver a realidade daquilo que nossa mente já crê. Não por conta da nossa capacidade intelectual, mas porque Deus escolheu revelar a nós. Ele escolheu iluminar aquele lugar que antes era apenas trevas. E agora o nome do Senhor é glorificado. Não se esqueça que esse juízo não é o último ato. O último ato sempre vai ser a restauração dos novos céus e novas terras, habitando com o seu povo, do qual nós estaremos ali contemplando. Não porque nós fizemos algo, mas porque foi feito. Cristo morreu na cruz para te resgatar e te libertar. Que você possa crer que Cristo habita e reina em toda a humanidade. Em toda a humanidade Ele reina. Habita nos seus filhos. E em breve poderá ser contemplado através da maravilhosa graça do qual nos foi concedida de enxergarmos aquele que antes era oculto. Que vocês possam olhar agora as suas Bíblias, peguem ali o capítulo 1, eu vou ler apenas algumas partes, porque se tratam de 22 capítulos, esses 22 capítulos onde retratam a história de uma maneira um pouco mais abrangente. Nós poderíamos dividir em 4 partes, tá? A estrutura resumida, para vocês entenderem. A primeira, Cristo como no meio da igreja, do capítulo 1 ao 3, você vai ver Cristo sendo glorificado e as cartas às 7 igrejas, que são como se fossem abrangentes a todo o povo. O segundo ponto, você vai ver o trono e o cordeiro, do capítulo 4 e 5. Deus reina e o cordeiro abre o livro. Depois, na terceira etapa, que abrange um número muito maior de capítulos, o conflito na história. Esses selos, trombetas, taças, juízos progressivos e a vida, a queda da Babilônia. Se você começar a enxergar por esse lado, talvez você consiga se organizar melhor quando você for ler e estruturar. Lembre-se que Apocalipse nós não levamos como um livro meramente literal. Nós olhamos muitos escritos como alegóricos, mas não no sentido de fantasiosos, mas no sentido de não levarmos exatamente ao pé da letra, porque se tratam ali de figuras do quais podem ter sido explicadas de maneira que coubesse no nosso entendimento, mas que transcenderão em muito a realidade. Da mesma forma que muitas coisas do quais acontecem transcendem a nossa realidade. O que é imaginar um homem que foi ressuscitado? Transcende a nossa realidade. Quando estava escrito, as pessoas não podiam contemplar, mas quando ocorre, os seus olhos são descortinados. Tal qual o livro de Apocalipse, do qual se trata das verdades, do quais estão descritas nas Sagradas Escrituras e haverão de se concretizar e nossos olhos poderão contemplar a real situação. Então, capítulo 4, quarto ponto, você vai ver a vitória final, do capítulo 19 ao 22, o retorno de Cristo, o juízo final, novos céus e novas terras. Lembrando que nesses 1089 capítulos, 66 livros, você vai ter apenas 4 capítulos, do quais o pecado não reina. Nos 2 capítulos iniciais de Gênesis, 2 capítulos finais de Apocalipse. Estes temas que são tratados de maneira muito mais abrangente aqui em Apocalipse, você vai ver acerca da soberania de Deus, Cristo como Cordeiro e Rei, a perseverança daqueles que foram chamados por Deus, o juízo de Deus e a manifestação da sua justiça, a esperança que está no fim dos tempos, o fim dos tempos que é o início dessa vida gloriosa, essa nova criação e a glória futura. A glória futura não podemos olhar também apenas como uma realidade distante, mas uma realidade presente. Aquele que reina em Cristo Jesus está agora descansando já na sua soberania, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme está escrito em Romanos 8:28. Vamos então para o que diz aqui nestes versos de João. Aqui no início, você poderá contemplar essa realidade, a revelação de Jesus Cristo. Olha como diz:
ele já começa com, quando está escrito aqui a revelação, é Apocalipse, exatamente isso, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-lo a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessas profecias. E felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ele diz, ou que ela diz, pois o tempo está próximo. E ele continua aqui manifestando as suas saudações. Olha que interessante. Normalmente os livros que nós estávamos lendo, ele retratava primeiro a saudação. Ele colocava eu, João. Aqui ele já traz como a revelação de Jesus Cristo, manifestando quem é o verdadeiro autor das Sagradas Escrituras. O verdadeiro autor não se tratam de pessoas humanas que viveram ali e escreveram aquilo que vinha à sua mente, mas se trata de Deus escrevendo a história, tornando ela visível aos olhos humanos. E aqui no verso 4 ele diz: eu, João, escrevo as 7 igrejas da província da Ásia. As 7 igrejas que são retratadas no capítulo 2 e 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né? Sardes, Filadélfia e Laodiceia, onde cada uma tinha suas características, do quais eu recomendo que vocês leiam com bastante atenção, porque elas muito se assemelham à igreja de maneira global, cada uma com as suas características, que todas elas se fundem em uma única igreja. Ele continua dizendo no verso 4: graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Aqui traz toda a autoridade de Cristo Jesus como o verdadeiro e único governante. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Aqui ele já retrata a maneira como ele fez um povo para si. Aquele que nos amou, entregando a sua vida por nós. Nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. O seu sangue que foi eficiente e eficaz para salvar todos aqueles da qual ele havia eleito desde antes da fundação do mundo. Sabendo disso, nós proclamamos essa mensagem, crendo que é somente através dessa mensagem que os ouvidos serão abertos, que as escamas dos olhos cairão. E todos aqueles que escutam essa mensagem e creem nela serão resgatados das trevas para a maravilhosa luz, conforme ele escolheu e determinou para a eternidade. Ele diz no verso 6, ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Essa daqui talvez é uma das frases mais belas da Bíblia também, que se trata de mais uma que aparenta oração, uma verdadeira adoração a Deus. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Que precede toda a realidade que ele vai retratar aqui depois em Apocalipse, mas sempre exaltando a Cristo. Ele continua no verso 7 dizendo: vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Mais um amém. Assim seja. Verso 7. Quando você vê, ele diz: ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aquele que os transpassaram. Olha que interessante, aqueles que os transpassaram. Aqueles que os transpassaram, podemos tomar como referência pessoas humanas que estavam ali, que fizeram aquela atrocidade com Cristo. E é uma realidade, imagina que eles verão, ou seja, todos aqueles que viveram um dia essa vida que nós estamos tendo, essa experiência, não é o fim de tudo. Pensa que a vida é algo do qual transcende essa matéria física. Então aquelas pessoas também se depararão com essa realidade e serão condenados como culpados pela morte de Cristo. E o culpado não está simplesmente por terem pecados, porque todos os homens pecaram, todos os homens são destituídos da glória de Deus, porque todos
pecaram e todos carecem de um grande Salvador. E todos aqueles que entenderam que Jesus Cristo é o Salvador pelos seus pecados, haverão de ter essa graça estendida a eles, já haverão de ter essa palavra cravada em seu coração, sabendo que também essa crença não emana de si mesmo, mas por conta dessa misericórdia de Deus, que escolheu salvar um povo para si, porque senão todos seríamos meros transgressores, estaríamos completamente distantes do Senhor, porque todos nós somos aqueles que transpassamos Jesus na cruz do Calvário, porque Ele, em tese, carregou os nossos pecados. Então, nós olhamos aqui, olhando que aqueles que o transpassaram, e talvez olhemos para aqueles homens malditos que maltrataram o Senhor do Universo, mas nós não nos olhamos como esses seres malditos que pecamos contra o Senhor, que todos os dias ainda afligimos a Ele o peso dos açoites pelos nossos pecados. Mas nós um dia nos depararemos com essa realidade, e mesmo diante de tamanha dor de ter visto o que Ele sofreu, Ele nos consolará, manifestando toda essa misericórdia, esse amor que estendeu a nós. Ele diz no verso 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Maravilhosa essa frase, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. É assim que nós o reverenciamos, é assim que nós cremos e é assim que nós continuamos a clamar a Ele, como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você vê a visão aqui de João a partir do verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Observe que todas as descrições que eu fiz não emanam de mim mesmo, emanam simplesmente do texto. Lembre-se que nós somos chamados a sermos obedientes e não criativos, então, e nos restringimos ao que as Sagradas Escrituras dizem. Todos esses apontamentos devem emanar das Sagradas Escrituras. Nossas opiniões não têm lugar dentro das Sagradas Escrituras. Ainda que nós sejamos seres que possuímos opiniões, nós devemos embasar meramente no que está escrito, porque o que está escrito é uma certeza. Nossas opiniões são voláteis. Imagina que hoje nós achamos uma coisa legal, mas é uma mera opinião, amanhã nós mudamos de ideia. O que a palavra de Deus é, ela é. Lembre-se que Ele é, o que era e o que há de vir. Então, você pode se deparar com essa realidade do verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento e no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Isso daqui é um chamado universal. Lembre-se que não houve ninguém que não sofreu. João também padeceu desse sofrimento no reino e na perseverança. A perseverança do qual nos foi concedida por Deus a capacidade de perseverarmos, porque se Ele não fizer com que nós possamos perseverar, nós naufragaremos no mar de pecados do qual nós estamos mergulhados, se não é as suas doces mãos nos tirar dessa aflição, nós estaríamos perdidos. E ele continua: para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Imagina que ele pregou a ponto de ter que ser excluído. O exílio está em ser tirado de determinado lugar. E ele mesmo assim, preso, também não deixava de proclamar a mensagem que é livre. Mesmo preso, mesmo exilado, essa palavra é livre. Então essa palavra vai impactar quem quer que seja, não importam as grades, não importam as divergências, sabemos que essa palavra é eficaz e ela é capaz de transformar o mais imundo dos pecadores, do qual cada um de nós devemos nos reconhecer como tais. Continuando no verso 10. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo que você vê e envia 7 igrejas da cidade de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro em pé
Entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido como uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol, em todo o seu esplendor. E lembre-se que ele será o sol. Quando vi, caí aos pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Lembra-se, o alfa e o ômega, do qual ele também menciona. Lembre-se que o alfa e o ômega eram as 2 letras do alfabeto, que o início e o fim. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escrevo o que viu, tantas coisas que estão acontecendo agora como as que acontecerão depois. Este é o significado do ministério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e os 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O Léo perguntou qual Bíblia que nós estamos adotando. Nós estamos adotando a Bíblia para leitura, a NVT, por ser uma tradução talvez mais fluida e que condiz bastante com o nosso vocabulário, sem perder a essência daquilo que o texto original diz. Embora algumas questões ainda, alguns críticos poderão olhar como divergentes, nós entendemos que num contexto global ela se mantém muito fiel àquilo que está escrito e bem acessível a qualquer pessoa, independente da sua característica e das suas capacidades intelectuais. Porque a Bíblia, lembra-se que foi escrita numa linguagem muito simples, né? O grego koiné era uma linguagem muito acessível a todos. E nós também não podemos deixar de transmitir uma mensagem que seja acessível. A mensagem de Deus não foi feita para eruditos, mas para pecadores. E que, assim que essa palavra penetra no nosso coração, ela nos desperta para essa realidade. Então, que você possa ler numa versão que melhor lhe atrai, mas aqui nós estamos usando essa. Observe que todas essas palavras que nós acabamos de ler aqui acerca dessa visão do Filho do Homem, é aquilo que eu disse de transcender a nossa realidade. Como isso acontece? Muitas pessoas hoje ainda atribuem essa capacidade de ter esse tipo de visão. Observe que nós, enquanto protestantes, nós não cremos que Deus se comunica a nós dessa forma. Deus se comunica a nós por intermédio das suas palavras. Estes sonhos, visões, esse tipo de coisa não são coisas autoritativas para a igreja. Essas palavras aqui são autoritativas. Acerca de sonhos, essas coisas mirabolantes que as pessoas querem estabelecer verdades, elas podem ter verdades pessoais, serem comunicações legítimas de Deus, mas apenas de um âmbito completamente pessoal e não contando o segredo de vida de outras pessoas, como muitos dizem, falando todas essas coisas do quais pessoas trazem as suas próprias alucinações como palavras autoritativas de Deus. Então, observe muito acerca dessas questões, porque às vezes essas questões que estão mencionadas na Bíblia, as pessoas elas distorcem toda essa realidade e aplicam para uma realidade presente do qual ela é completamente atemporal. A Bíblia já foi finalizada, a palavra de Deus inspirada e necessária para a instrução das nossas vidas já está aqui, tá? Já está aqui. Que nós possamos continuar a proclamar essa mensagem, que ela é mais do que suficiente para nos guiar. Ele perguntou aqui, o Léo, por que não faz live na sua conta principal? Porque aqui é a conta já da igreja e eu vou falar nesse perfil mesmo. No meu eu vou deixar lá, porque tem um monte de pessoas que estão ali, que não estão não interessados, porque é Deus que faz interessar, mas eu quero tratar por questões segmentadas mesmo, porque imagina, eu sou pastor, mas eu não vivo da igreja, nós não recebemos salários da igreja, nós também somos participantes da obra. Então ali o meu perfil pessoal, eu vou tratar de coisas da minha vida, do qual também eu falo naturalmente de Deus, mas ali vou tratar de questões da minha vida normal, que também devem glorificar a Deus, por óbvio, mas escolhi, como estou tratando isso daqui,
aqui dentro desse perfil, que talvez fique mais fácil para que as pessoas possam também se situar. E onde está ou não está também é meramente uma questão de opinião. Isso daí nós temos liberdade para fazermos. Então eu creio que talvez seja da melhor forma. Se Deus quiser também, ele lota esse perfil e faz com que pessoas venham até aqui. Perfeito? Espero que tenha sido esclarecedor isso. No capítulo 2, ele vai retratar algumas outras questões, inclusive acerca dessas igrejas, que trazem diversas características que você já deve ter escutado muito, muito e muito. Principalmente no capítulo 3, onde fala da questão de ser quente, frio, que estava a igreja de Laodiceia. Olha como diz, diz assim, no verso 14. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Esta mensagem daquele a quem é o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz e miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, eu sou a porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha que interessante, Quando fala de ser quente e frio, as pessoas olham assim, mediante as referências que nós temos. Naturalmente, hoje nós temos panelas elétricas que aquecemos água, isso e aquilo, e nós tomamos quente e frio nessa questão. Imagina que ele estava utilizando os elementos naturais daquele tempo. Dizia que na região de Laodiceia tinha fontes termais, tal qual existe ali em Goiânia, né, que tem a Caldas Novas, que tem aquelas fontes que jorram água quente. Maravilhoso, né? Imagina, olha isso, transcende a nossa capacidade de entender. Então a água quente e fria, a água morna, porque a água quente trazia aquele conforto, a água fria trazia aquela restauração, e ele estava falando daquele meio termo. É muito interessante isso. E se você for ver, no final das contas, quando ele aponta aquela questão no verso 20 do capítulo 3, presta atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Olha que interessante, as pessoas olham e tratam isso como uma palavra evangelística. Fala, eis que estou à porta e bato, como se Jesus estivesse do lado de fora e nós estivéssemos do lado de dentro, nós giraríamos trinco e fala assim, pode entrar, Senhor, a casa é sua. Do que não se trata, porque ele é criador de todas as coisas. Ele está falando de uma igreja onde ele está do lado de fora, ele não está do lado de dentro. Então não é essa a interpretação mais clara e precisa do que o texto diz. Embora, por certo momento, nós podemos nos comunicar de maneira lúdica ou até mesmo se fazendo entender para que as pessoas compreendam a realidade do Evangelho, porque no final das contas, se nós imaginamos que nós giramos o trinco da porta e Jesus entra, claro que nós estamos atribuindo a nós determinados poderes, mas nós sabemos que só poderemos girar esse trinco se o Espírito de Deus habitar em nós e nos fizer tomarmos essa atitude, porque sozinho nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o que não pode ocorrer de fato nenhum é Deus estar de fora, batendo a porta, clamando, dentro de um lugar que é chamado de seu. A igreja é dele e pertence a ele. Então muitos lugares ainda estão completamente obscuros, e nós clamamos para que ele tenha misericórdia, para que ele possa transformar esses corações e que sejamos de fato transformados e possamos glorificar o nome do Senhor. Vocês vão ver aqui em Apocalipse outras questões que são bem interessantes. Lembre-se que vocês, lendo Gênesis, vocês começam a se deparar com uma realidade, a realidade de uma serpente que no meio do jardim seduz aqueles que estavam ali.
aqueles que estavam ali ouvindo Deus falar com eles. E aí uma serpente vem, coloca a dúvida na cabeça deles, e eles olham. E quem é essa serpente? Talvez você olhe, você aponte que essa serpente é Satanás, mas da onde você vai tirar a conclusão que a serpente é Satanás? Você vai ter que ler a Bíblia inteira para chegar à conclusão. E chegando no capítulo 12, no verso 9, você se depararia com essa realidade. Observe que quando está ali a serpente, você vai olhar e tentar compreender do que se trata. E por conta desses testemunhos, por conta do muito falar, talvez você chegue à conclusão que se trata de Satanás. Mas é bom você ter os textos que apontam justamente para isso, para que não seja uma mera criação da sua mente. Olha como diz assim, no capítulo 12 de Apocalipse, verso 9: este enorme dragão, antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Observe então essa realidade. Este enorme dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás. Aqui você já tem essa realidade. Ele continua no verso 10. Então ouvi forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegram-se os céus, e vocês que habitam no céu. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele continua a retratar acerca disso, retrata acerca de outras questões que também são primordiais, mas eu confesso que quando leio eu fico muito confuso, não chego a conclusões assertivas acerca disso. Leio algumas outras questões e não me dedico muito a ficar estudando escatologia. Escatologia é fim dos tempos, tá? Eu não fico olhando muito, a questão é que Jesus há de voltar e repouso nisso. Procuro viver uma vida prática de cristianismo, sabendo que Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar daqui um segundo, pode voltar nesse fragmento de segundo. Essa é a realidade. Ou ele volta, eu vou até ele. Então, isso daí para mim é uma certeza. Então eu descanso e tento viver em obediência, clamando para que ele me capacite a isso. Muitas vezes nós ficamos olhando muito para o futuro e esquecemos da vida prática, da vida real, porque no final das contas nós queremos um lugar para repousar, para qual palavra eu posso usar? Não nos iludir, mas nos distrair, sabe? E muitas vezes ficamos. Tanto que essas questões escatológicas, elas são muito sensacionalistas e muitas pessoas ficam falando disso daí porque as pessoas ficam impactadas e alucinadas com essas coisas, mas grande maioria das pessoas que falam sobre isso falam milhares de besteiras, tá? Milhares de besteiras. Embora eu não tenha nem capacidade de argumentar, mas muitas coisas que estão ali, você nitidamente lendo a Sagrada Escritura, você vai ver que não passam de meros devaneios e alucinações que as pessoas vão falando ali, que não tem nada a ver com o que as Sagradas Escrituras dizem, você olhando sempre neste contexto global. Então, repouse na segunda vinda do Senhor e viva uma vida prática. Você vai ver claramente a certeza dessa derrota deste grande inimigo, sabendo que esse inimigo já foi derrotado, que Cristo reina, ainda que estejamos aprisionados nesse corpo. Ele é autor e consumador de todas as coisas, então não tema a morte, não tema os perigos, sabendo que Ele há de nos guardar, e que até mesmo diante das aflições, até mesmo diante desses momentos de dissabores que temos em nossas vidas, Deus está presente, nos guardando e guiando a história para que Ele seja glorificado. Isso deveria ser o nosso acalanto. Eu vou ler alguns versos apenas de Apocalipse 21 e 22, porque retratam a grande história e o lugar do qual nós deveremos repousar. Porque embora a nossa história real esteja nesses 1085 capítulos, um homem completamente pecador, também temos ali em meio o grande resgate feito por Cristo Jesus. E aqui nós temos, nesses 2 capítulos finais, Cristo reinando.
Olha o que diz no verso 1 do capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais. Ou seja, se você gosta de surfar, já era, não tem mais mar, não tem mais ondas. É muito interessante essa questão, né? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam mais. O mar também não existia. Então eu vou continuar surfando enquanto tenho vida, porque em breve desfrutarei das ondas do quais meus olhos poderão contemplar em Cristo Jesus, do qual não me satisfarão mais simplesmente deslizar sobre ondas, mas sim estar na presença daquele que me chama das trevas para a luz. Verso 2 diz: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio de seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Olha que maravilhoso. Essa é a mensagem do Senhor. Todas as coisas passaram para sempre. Não se esqueçam que todas as nossas dores serão reparadas, todas as nossas mazelas, mas que possamos já ter neste momento essas dores reparadas, porque Ele veio apaziguar não somente as nossas dores no futuro, mas extinguir as nossas dores do presente, entendendo como que se essas dores nos aperfeiçoassem. Se você olhar para essas dores como motivos de aperfeiçoamento, talvez até mesmo como disciplinas do Senhor, te mostrando cada vez mais a sua glória e seu poder, talvez você compreenda isso. Da mesma forma que você talvez não tenha entendido quando você era criança e você foi disciplinado pelo seu pai, e talvez isso causou marcas em você durante um tempo, mas quando você se torna pai, você entende a maneira como ele educa seus filhos, a maneira como ele conduz o filho, sabendo qual é o melhor mecanismo, talvez nem sempre sabendo, né, porque são pais humanos, mas você vai ver e fala assim: nossa, realmente aquilo ali foi bom, foi para o meu crescimento, e você não entendeu naquele momento. Então que você já olhe sabendo que todas as dores que nos são afligidas hoje, ainda que não seja compreensível, você sabe que existe um fim determinado por Deus, porque nada acontece fora da sua vontade e tudo contribui para o bem. Mas haverá um tempo especial onde não haverá mais choro, mais tristeza, onde até mesmo essas lembranças que podem ter sido traumáticas, elas serão, não digo esquecidas, mas trazidas para outro significado do qual realmente representa. Lembre-se que nós não temos acesso à realidade. A realidade transcende nossos olhos. Galego, o que é isso que você está falando? É muita loucura. Não, não é loucura. Presta atenção. Tal qual eu acabei de falar para você aqui agora. A realidade transcende nossos olhos. Quantas vezes você tinha certeza que algo era certo e verdadeiro, mas depois vieram os fatos verdadeiros e você fala assim: nossa, estive errado o tempo inteiro. Ou seja, você deu uma falsa percepção de realidade àquilo que era falso. Você deu um significado. Por exemplo, você chega, você é criado por uma pessoa e você fala assim: meu pai me abandonou. A pessoa fala para você que o seu pai abandonou e deixou você sendo criado por outra família. E você cresce a vida inteira achando que você foi abandonado pela outra família, nutrindo um ódio, uma raiva, e de repente você encontra uma pessoa e fala assim: nossa, você é igual eu. E fala assim: nossa, como que alguma pessoa desse fala assim? Não, fala assim, você é igualzinho eu. Daí você vai e faz um exame de DNA, vê, é sua irmã gêmea ou seu irmão gêmeo. E você fala assim: nossa, te encontrei, me conta o que está acontecendo, o que é isso? E você se depara com a realidade, que você havia sido raptado ou tirado do seu pai quando nasceu, e você foi criado por pessoas ali que você, embora tenha recebido também amor, o verdadeiro amor tinha sido separado de você. Que você cresceu a vida inteira odiando porque você não se parecia com ninguém, ainda que você entendesse o cuidado, você tinha ódio do seu pai. Daí você vê que a história que você sabia era uma mentira, e que naquele instante você tem acesso à verdade. Olha que loucura. Então a realidade não é o que nossos olhos
meramente contemplam. Existe uma realidade, a realidade exata e perfeita que em dado momento Deus há de revelar a nós. Creiam nisso, tá? Creiam nisso, do qual ela será concretizada neste novo céus e nova terra. Ele diz ainda no verso 5: e aquele que estava sentado no trono disse: vejam, façam novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado, eu sou o alfa e o ômega. Lembra que ele começa assim também, o primeiro verso. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Todos aqueles são chamados de filhos, aqueles que creem, que realmente confessaram Cristo como seu único e suficiente Salvador, que confiam no Alfa e o Ômega, que ele é o começo e o fim. Aqueles que beberam da água do que foi dado gratuitamente. Não se trata de algo que nós fizemos, mas de algo que foi feito por Cristo Jesus. Verso 8. Mas, esse mas é muito complicado, né? Porque quando vem mas, sempre vem algumas questões que nos impactam. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olha que interessante. Talvez você vai olhar e falar assim: eu tenho essas características. Incrédulo, corrupto, assassino, sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Eu olho para essas características, eu não enxergo uma que eu não esteja ali enquadrado. Agora, não mais, mas vivi escravizado a minha vida inteira por todos esses adjetivos. Imagine que não se trata meramente de você praticar, mas você viver nisso. Se você vive nisso, que você possa hoje se arrepender e pedir para que o Senhor retire disso. Observe, os covardes não herdarão o reino de Deus. Eles estão destinados ao lago de fogo e enxofre. Você tem medo? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas em Cristo Jesus ele te traz coragem. Em Cristo Jesus ele te direciona a crer que ele é seu único e suficiente Salvador, que ele é seu resgatador, que ele te sustenta, que ele te direciona. Então creia nessa palavra, creia que ele é aquele autor e consumador de todas as coisas, que ele em você, todas essas características não fazem mais parte da sua natureza. E claro que talvez você olhe e ainda fale assim: Galego, ainda sou meio incrédulo. Perfeito, lembre-se que nossa natureza humana ainda não morreu. A natureza de Cristo se aperfeiçoa cada dia mais em nossas vidas. Mas não olhe mais para isso como uma característica sua. Creia que todas elas foram redimidas em Cristo Jesus. Então, ainda que você olhe e veja algumas dessas questões ainda muito enraizadas em vocês como mentira, o ser humano mente a todo tempo. Quando nós dizemos não mentir, nós estamos justamente mentindo, porque nós somos verdadeiros mentirosos. Em alguma coisa da nossa vida nós mentimos. Imagina que nós sorrimos quando nós queremos chorar, nós falamos coisas com palavras duvidosas. Esses somos nós, mas cremos que Cristo há de nos aperfeiçoar. Então, que não olhemos para essas palavras meramente como condenações, mas sim como verdadeiras palavras que nos trazem segurança de que Ele há de se aperfeiçoar em nós, como foi prometido. Ele continua então dizendo uma série de outras questões, um pouco mais específicas, do quais agora eu gostaria de me ater ao capítulo de número 22, do qual retrata, a partir do verso 7, a vinda gloriosa de Jesus. Olha, o verso 7 diz assim: veja, eu venho em breve, feliz aqueles que obedecem as palavras da profecia registrada no livro. Lembre-se que eu sempre falo acerca de obediência, a palavra obediência sempre aparece aqui. Nas Sagradas Escrituras, ela é uma palavra do qual nos direciona a uma vida de obediência. Lembre-se que o pecado foi não obedecer à palavra de Deus, em tomar como preponderante a sua vontade. Que nossa vontade esteja alinhada à palavra de Deus, que Ele nos alinhe, que Ele nos faça obedientes, que essas palavras nos direcionem a obedecermos. E ele diz:
Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas, e quando as ouvi, caí aos pés dos anjos que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Mas ele disse: não faça isso, sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. Adorem somente a Deus. Que nós possamos adorar somente a Deus. Que você deixe de adorar os seus ídolos. Os ídolos que não se tratam apenas de gesso, tá? Mas você talvez tenha seu pregador favorito, sei lá, os seus hábitos favoritos. Nós adoramos somente a Deus. Os seus hábitos que estão também atrelados a verdadeiros ídolos. Que nós possamos ter apenas Deus como nosso único ídolo. Quando ele olha essa questão de adoração, imagine que adorar é tudo aquilo que nós gastamos a nossa vida. Quantas vezes o nosso celular é um ídolo? Quantas vezes nossa estética é um ídolo? Quantas vezes nosso lazer é um ídolo? Então observe que ídolo pode ser milhares de coisas. Quantas vezes um cantor pode ser nosso ídolo? E lembre-se, esse ídolo também não é o simples fato de você gostar de alguma pessoa cantando, você gostar de determinado pregador, não é isso, mas de você enxergar e você se prostrar entendendo que essas coisas são infalíveis. Pense que em tudo que foi criado, ele não encontra a perfeição. A perfeição nós encontramos única e exclusivamente em Cristo Jesus, o único digno de todo louvor e adoração. Olha o que ele diz no verso 10. Em seguida disse: não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar o mal, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de maneira justa, que o santo continue a ser santo. Observe, quem é você? Você é o mal? Você é impuro? Você é o justo? Ou você é o santo? Que você olhe para quem você é e que você lute para ser obediente. A luta faz parte da nossa vida. Que nós possamos renunciar os nossos desejos impuros, os nossos olhares, ou as nossas mentiras, que possamos resistir crendo que Deus já nos deu essa capacidade de resistirmos, que possamos crer que Deus há de nos direcionar para que seu nome seja glorificado. Continuando no verso 12. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitida a entrada pelas portas da cidade, comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Observe que essas características nesses 2 capítulos já deixam muito claro como é este reino celestial. Imagine que todos que estão ali, eles algum dia foram um desses, mas eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro e agora não mais os são assim, porque quando habitarão na eternidade, eles serão feitos à imagem e semelhança de Deus de maneira completa, onde o pecado não reina mais. Lembre-se dos 4 estágios de tempo. Antigamente, Adão e Eva, eles poderiam não pecar, eles não eram escravos do pecado. Posteriormente, após a queda, agora o homem pode, agora o homem tomado pelo pecado, ele não pode não pecar. O terceiro estágio de tempo, do qual o homem agora não poderá pecar, porque ele habitará com Deus. Não são 4, são 3. Eu que acrescentei um. Mas imagine essa realidade. Esses 3 espaços de tempo. Um, que o pecado já estava ali meramente ainda como uma possibilidade. O espaço de tempo presente, onde o pecado é uma realidade, não há como não pecar. Você peca em todas as suas atitudes. Claro que Deus reina sobre você, mas o pecado ainda permanece. E haverá a eternidade, onde o pecado não reina mais, onde todos esses do quais são relatados ali ficarão de fora, porque não confiaram em Cristo como seu verdadeiro Redentor e o sacrifício perfeito decorrente do pecado. Estou caminhando para o fim, tá? Verso 16. Eu, Jesus,
Enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro do seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem a palavra da profecia, registrado neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará à pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas as coisas dizem, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus possa continuar a nos guiar e que em breve Ele virá. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Agradecemos a Ele, a seu Divino Espírito Santo, que tem nos instruído e nos capacitado a lermos todos os dias as Sagradas Escrituras e meditarmos nas suas doces palavras. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amanhã estaremos aqui mais um dia para a honra e glória de Deus. Vou abordar acerca de algum tema, acerca das Sagradas Escrituras, para que possamos ser edificados. Mas glória a Deus que pudemos terminar as Sagradas Escrituras. Parabéns a todos aqueles que terminaram a leitura anual, que fizeram essa recapitulação. Espero que tenha sido útil para a vida de vocês e que vocês possam transmitir isso a mais pessoas. Perfeito? Tamo junto. Até amanhã, se Deus assim permitir. Que o nome do Senhor seja glorificado. Um abraço a todos. Valdomiro, Everton, Gandhi, Pamela, Eliane, Helena, Gigi, Silvia. Amanhã estaremos aqui mais um dia para a honra e glória de Deus. Que possamos crescer em graça e em conhecimento daquele que é a única verdade. Beijo, tamo junto, fui!